Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Essa aula segue o comentário sobre lâminas de faces paralelas. O que seriam essas lâminas? Bom, um exemplo claro, uma parede de um aquário. Um outro exemplo, o vidro de uma janela. Ou até mesmo, muito utilizado dentro da biologia, uma lâmina de microscópio, certo? Em geral, essas lâminas elas são constituídas de três, três meios homogêneos e transparentes e separado por dois outros meios, né? Quer dizer, então eu tenho uma lâmina que é constituída de três meios homogêneos e transparentes dentro desse sistema, ou seja, você tem aqui ar, a lâmina que pode ser, por exemplo, vidro, e você tem do outro lado ar novamente. Então, por isso que nós dizemos que a lâmina de faces paralelas, ela consiste de um sistema de três meios homogêneos e transparentes: ar, onde ela está imersa, e o vidro, o material ao qual ela é constituído. Tá ok? Quando a luz atravessa essa lâmina, ela sofre o que nós chamamos de refração, um desvio. Tá ok? Então, no desenho de baixo, nós podemos ver um raio de luz incidente nesta lâmina e ao atravessar, então, ela sofre esse desvio. Tá ok? Bom, imaginando que não sofrendo o desvio, ela teria uma trajetória retilínea. Mas ao sofrer o desvio, ela sai da lâmina paralela à linha imaginária do qual ela não teria sofrido o desvio. Ou seja, nós teríamos aqui um deslocamento desse raio de luz que incidiu sobre a lâmina. Então eu tenho o raio de luz incidente. Essa aqui é a trajetória imaginária da luz, a trajetória imaginária. E aqui eu tenho a trajetória real da luz ao sofrer o desvio. Então, percebe-se que ela sofre um deslocamento paralelo. Um formulário para esse deslocamento que já foi postado posteriormente é: o desvio, que é essa letra D, será dado pela espessura da lâmina. Então depende dessa espessura, certo? Vezes o seno do ângulo de incidência menos o ângulo de refração. Então aqui eu teria um ângulo de incidência e aqui então eu teria um ângulo de refração. Desculpa, aqui o ângulo de refração, aqui o ângulo de incidência. Então o ângulo de incidência e aqui o ângulo de refração. Então o desvio seria dado pela espessura da lâmina vezes seno do ângulo de incidência menos o ângulo de refração, dividido pelo cosseno desse ângulo de refração. Tá ok? Bom, voltando então aqui, nós teríamos uma figura mais completa do que eu acabei de comentar, né? Nós teríamos aqui, olha só, o ângulo de incidência. Quando a luz atinge superfície da lâmina, surge neste ponto um eixo perpendicular de 90 graus, chamado de eixo normal. Eixo normal, tá ok? Essa luz, em vez de seguir uma trajetória retilínea,
em vez de seguir uma trajetória retilínea, ela sofre um desvio, porque ela passa de um meio homogêneo e transparente para outro meio homogêneo e transparente. No caso aqui poderíamos supor ar, que em geral a lâmina está imersa no ar, para, por exemplo, o vidro. Pode ser um acrílico, diamante e outros, né? Então ela sofre aqui um ângulo de refração, tá? Nesse desvio, com o eixo normal, logicamente. Ao atingir a outra superfície, ela sai da lâmina, voltando, né, a formar o mesmo ângulo de incidência inicial. Olha, são ângulos iguais, tá? E isso faz com que ela sofra um deslocamento lateral, então. Então, aqui eu tenho a incidência, o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Tá ok? O desvio sofrido por esse raio de luz é dado pela seguinte equação. Ou seja, o desvio é igual à espessura vezes o seno do ângulo de incidência menos o ângulo de refração, dividido pelo cosseno de refração. Certo? Tá ok? Bom, num exemplo 1 dado, ele diz o seguinte: determine o desvio aproximado sofrido por um raio de luz que atravessa uma lâmina de faces paralelas com 1,5 centímetros de espessura, sabendo que os ângulos de incidência na passagem da luz do meio externo para a lâmina e da lâmina para o meio externo são respectivamente 45 e 30 graus. Então eu tenho aqui um ângulo de incidência 45 graus e um ângulo de refração 30 graus. Tá ok? Essa lâmina ela pode ser representada da seguinte maneira. Ela tem uma espessura de 1,5 centímetros. Essa é a espessura da lâmina. O raio de luz, quando incide na lâmina, tem um ângulo de 45 graus, o ângulo de incidência. E ao sofrer um desvio, esse ângulo reduz-se para 30 graus. Tá ok? Ele quer saber qual o valor do desvio sofrido por esse raio de luz, olha. Qual o valor desse desvio aqui lateral sofrido pelo raio de luz. Então basta aplicarmos o formulário. Desvio é igual a espessura que multiplica seno de I menos R, ou seja, o ângulo de incidência menos o ângulo de refração, dividido pelo cosseno do ângulo de refração. Tá ok? Qual seria aqui o valor da nossa espessura? A espessura 1,5 centímetros, 1,5 vezes a diferença aqui vai ficar seno de 45 graus menos 30 graus dividido pelo cosseno de 30 graus. Certo? Qual o valor do nosso dos nossos ângulos aqui? Vamos lá. Então o desvio ficaria da seguinte maneira: 1,5 vezes seno de 45 menos 30 graus, eu tenho um ângulo de 15 graus, dividido pelo cosseno de 30 graus.
Substituindo esses valores, nós temos o desvio de 1,5 vezes seno de 15 graus. Foi dado posteriormente para vocês. Seno de 15 graus é igual a 0,26. Então vamos lá. 0,26, certo? Dividido pelo cosseno de 30. Cosseno de 30, 0,87. 0,87. Fazendo o cálculo, desvio é igual a 1,5 vezes 0,26, 0,39. 0,39. Dividido por 0,87. Podemos aqui simplificar as casas decimais, porque eu tenho duas casas decimais para cada valor. Então, 39 dividido por 87, isso vai me dar um valor de 0,44 centímetros. Esse foi o desvio sofrido pela lâmina. Tá ok, gente? Então, recapitulando, né, aplicação da fórmula. Aqui os valores sendo substituídos, né? Espessura igual a seno de 45 menos 30 dividido pelo cosseno de 30, que é o ângulo de incidência menos refração, dividido pelo cosseno do ângulo de refração. 1,5 a espessura, a diferença de 45 menos 30, 15 graus, o seno de 15 graus, 0,26, dividido pelo cosseno de 30 graus, 0,87. 1,5 vezes 0,26, 0,39, dividido por 0,87, nós temos o valor do deslocamento lateral, então, né, 0,44 centímetros. Fizemos o cálculo ali para vocês estarem vendo a aplicação da fórmula. Nós temos aqui o valor agora, o exercício 2. No exercício 2, ele diz o seguinte: que um raio de luz ele incide sobre uma lâmina, tá? E essa lâmina ela tem 8 centímetros de espessura. 8 centímetros de espessura, tá? Então eu tenho um valor, ampliando aqui, 8 centímetros de espessura. Só que nesse exercício ele me forneceu o índice de refração, N, índice de refração do ar, que é sempre 1, tá? Então aqui eu tenho um índice de refração do ar, sempre 1, e ele forneceu aqui o índice de refração do vidro, o qual ele colocou o valor de 1,5. Então, para este momento, eu não conheço o ângulo de refração. O ângulo de refração eu não conheço, o ângulo R, que aqui ele chamou de θ. Não importa a nomenclatura. Então ele me deu o ângulo de incidência, mas me falta o ângulo de refração. Então como é que eu vou descobrir o deslocamento lateral? Como eu vou descobrir o deslocamento lateral sem conhecer o ângulo de refração? É necessário eu me utilizar de uma equação conhecida como lei de Snell-Descartes, né? Vocês já viram essa nomenclatura em história com o professor Vilela, Descartes. Então, lei de Snell-Descartes diz o seguinte, que o seno do ângulo de incidência vezes o índice de refração do meio o qual a lâmina está inserida é igual ao seno do ângulo de refração vezes o índice de refração do material do que é constituída a lâmina. Então, vou repetir o formulário aqui do lado, olha. Então, N de I vezes o seno
n no caso aqui do meio 1, vamos dizer assim, né? Do meio 1 vezes seno do ângulo de incidência é igual ao n2, meio 2, vezes seno do ângulo de refração, tá? Snell-Descartes. Bom, o índice de refração do ar é sempre 1, tá? O seno de 45 graus, recordando da tabela já conhecida por vocês, né, dos ângulos notáveis, é raiz de 2 sobre 2. O N2 é igual a 1,5. E o seno do ângulo eu quero descobrir. Bom, 1 vezes raiz de 2 sobre 2 vai ser raiz de 2 sobre 2 mesmo. Certo? E aqui ele multiplicou, olha só. Como o valor de 1,5 estava multiplicando, passou dividindo, ou seja, multiplicando aqui o valor de 2, que é 3. Raiz de 2 dividido por 3, o ângulo é de 0,28 graus. Tá? Encontramos o valor desse ângulo. Depois eu vou mostrar o passo a passo como chegar nesse ângulo aqui encontrado por vocês, tá? Encontrado aqui pela situação do problema. Bom, uma vez encontrado o ângulo de refração, que é de 28 graus, eu posso então aplicar a fórmula de Snell-Descartes, certo? Bom, aplicando o formulário de Snell-Descartes, nós temos o seguinte: desvio, qual ele quer achar, é igual a espessura, que multiplica seno de I menos R, incidência menos refração, pelo cosseno de refração. A espessura é igual a 8 centímetros, 45 menos 28 graus, 17 graus, dividido pelo cosseno de 28 graus, que é o ângulo encontrado de refração. O seno de 17 graus vezes 8 centímetros resultou num valor de 2,34, dividido pelo cosseno de 28 graus, 0,88. Efetuando a divisão, 2,66. Esse ângulo 17 graus basta procurar numa calculadora científica ou através da internet, procurar a tabela dos ângulos, né? E aí então poder fazer, usar-se desse valor, tá ok? O exercício não informou porque você pode utilizar-se de calculadora científica. Então basta achar o seno do ângulo 17 graus, multiplicar por 8 centímetros, 2,34, vezes 0, dividido por 0,88, esse é o valor encontrado. Eu vou resolver o passo a passo desse exercício novamente, para que vocês possam entender de uma maneira bem clara aí pelo professor Airi, tá ok? Olá, fazendo o comentário então do exercício anterior, nós temos o seguinte: quando a luz incide na lâmina de 8 centímetros de espessura, ela gera um ângulo de incidência de 45 graus, certo? Ela, em vez de seguir essa trajetória retilinamente, ela sofre um desvio, formando aqui um ângulo de refração desconhecido, tá ok? Ao sair da lâmina, ela forma uma trajetória paralela à inicial, mostrando aqui um desvio lateral sofrido pelo raio de luz ao atravessar a lâmina. Tá ok? Bom, nesse momento, me falta para descobrir esse desvio lateral o ângulo de refração. Aí eu venho e vou utilizar-me da lei de Snell-Descartes.
onde a lei de Snell-Descartes diz o seguinte, que o índice do primeiro meio vezes o seno de incidência é igual ao índice do segundo meio, que seria da lâmina, vezes o seno do ângulo de refração qual eu quero encontrar. O meio 1 é 1, porque trata-se do ar. O meio 2 tem o valor de 1,5, pois trata-se do vidro, certo? Então eu substituo na equação de Snell-Descartes. N vezes seno igual a N vezes seno. N1, que é o ar, vezes seno do ângulo de incidência, igual a N2, que é o vidro, vezes seno do ângulo de refração. Então seria 1 vezes o ângulo de incidência é 45 graus, raiz de 2 sobre 2, igual a 1,5. 1,5, eu poderia transformar esse índice, para facilitar a minha vida, inclusive, em valores, por exemplo, fracionários, tá? Mas vamos lá, 1,5 vezes seno do ângulo de refração qual eu quero achar. Tá ok? Bom. Tá multiplicando, passa dividindo aqui, olha. Então vai multiplicar o 2. Então eu teria 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, e 2 vezes 1,5 seria 3. Então eu teria que seno do ângulo R é igual a raiz de 2 dividido por 3, ou seja, 2 vezes 1,5, 3. Raiz de 2 é 1,4 aproximadamente, dividido por 3. Isso gera um valor, né? 1,4 dividido por 3 vai me gerar um valor de 0,46 aproximadamente. Então, seno do ângulo R igual 0,46. Só que eu não quero o seno do ângulo, eu quero o ângulo R. Bom, na matemática, quando você tem um número que está de um lado da igualdade somando, ele vai subtraindo, troca-se operação. Quando um número está multiplicando, ele passa dividindo, troca de operação. O inverso da multiplicação é a divisão e assim vice-versa. Quando você tem um número elevado ao quadrado, ele passa para o outro lado como raiz quadrada. O inverso da potenciação é radiciação e assim vice-versa. Aqui eu vou passar para o outro lado o seno do ângulo. Vou deixar o ângulo, qual eu quero achar, e vou achar aqui o arco do seno de 0,46, ou seja, vou achar aqui o inverso do seno. O arco, cujo seno é 0,46, eu encontro isso numa calculadora científica, usando o seno a menos 1. Vocês têm numa calculadora científica os valores de seno e você tem também o seno a menos 1, que é o inverso. Você aperta a segunda função e vai apertar a tecla seno. Quando você aperta a segunda função, tecla seno, você está achando o arco daquele valor decimal, ou seja, 30 graus, 40. Nesse caso aqui, o ângulo encontrado vai ser de 28 graus. Tá? Então, este é o ângulo de refração. Agora sim eu posso aplicar a fórmula do desvio lateral, ou seja, deslocamento lateral sofrido pelo raio de luz. Então eu venho aqui, olha, deslocamento lateral é a espessura vezes seno de I menos R dividido pelo cosseno de R.
Então, o deslocamento vai ser 8 centímetros vezes seno de 45 graus menos 28 graus dividido pelo cosseno de 28 graus. Esse desvio vai ser 8 vezes seno de quanto? 45 menos 28, certo? 45 menos 28 é o valor da diferença aqui. Eu tenho então 17 graus, já resolvemos isso. Dividido pelo cosseno de 28 graus. Então, o desvio vai ser igual a 8 vezes seno de 17, aí sim, vou na calculadora científica, aperto lá, 17, seno, 17 graus, vou encontrar um valor de quanto? 0,29 dividido pelo cosseno de 28 graus, que é 0,88. E aí, fazendo o cálculo, eu tenho 8 vezes 0,29, vai dar aproximadamente 2,34, dividido por 0,88, eu tenho um desvio lateral, então, de aproximadamente 2,66 centímetros. Esse é um valor aproximado aí do nosso desvio lateral, tá ok? Gente, fica aqui um abraço a todos e para a nossa próxima aula vamos então colocar mais alguns exercícios para que vocês possam praticar e depois segue a correção desses exercícios para ver se acertaram, tá ok? Um forte abraço a todos, saudades de todos, tchau, tchau!